Por que o concurso do Tribunal Superior Eleitoral até hoje não saiu? E todo mundo numa expectativa enorme, porque é um concurso muito interessante. Você tem TRE espalhado pelo Brasil inteiro. Você tem a possibilidade de trabalhar no TSE, um concurso unificado, ou seja, que une diversos TREs que tenham aderido a esse concurso unificado, inclusive o TSE. É uma matéria muito interessante, que é a matéria eleitoral, um trabalho interessante, e as remunerações são muito boas, são bastante atrativas, vamos dizer assim. Então é sempre um concurso muito disputado, é sempre um concurso muito esperado pelas pessoas. Mas temos um problema aqui, porque o concurso não sai e as pessoas sempre na expectativa. Eu posso dizer que também, lá no ano de 2007, esse concurso demorou muito para sair. A expectativa era desde 2004, 2003. Desde 2004 tinha-se aquela expectativa que o concurso foi sair só em 2007. A prova foi em janeiro, na verdade, 11 de janeiro, 12 de janeiro de 2007. Eu sei porque eu era professor de Direito Eleitoral e dei muitas aulas nesse período de 2004 até 2007, e o outro concurso foi em 2012. Pois bem, mas no caso desse concurso aqui do TSE, nós temos uma outra questão, um outro imbróglio. Nós temos um ponto que é o técnico judiciário e o nível superior. Eu vou explicar para que você possa entender com tranquilidade. O técnico judiciário, o cargo de técnico judiciário tem como exigência para ingresso no cargo o nível médio. O cargo de analista tem como exigência para ingresso no cargo o nível superior. E aí tem dividido por áreas, etc. O que acontece? Sempre houve ali um questionamento dos servidores que ocupam o cargo de técnico sobre a questão das atribuições e da remuneração, porque os técnicos reclamam que fazem as mesmas atribuições, exercem as mesmas atribuições dos analistas e ganham muito menos que os analistas. É uma diferença de R$5.000, R$4.000, enfim. Então sempre houve essa reclamação, sempre houve esse questionamento. E aí o Tribunal de Justiça do Distrito Federal apresentou um projeto de lei e nesse projeto de lei ele altera a estrutura interna dele, transformando cargos de auxiliar judiciário e técnico judiciário, cargos vagos, em cargos de analista, mas é inserido ali um jabuti, vamos dizer assim, como se diz na fala legislativa, né? Foi inserido um jabuti. Que jabuti é esse? Uma alteração da Lei Federal 11.416, se não me falha a memória, que trata, na verdade, dos cargos do Serviço Público Federal Judicial. Ou seja, o Judiciário Federal tem os seus cargos disciplinados nessa lei. E essa lei do Distrito Federal, esse projeto de lei, altera a escolaridade para o cargo de técnico judiciário. Isso em todo o Poder Judiciário Federal, passando de nível médio para nível superior. Quer dizer, qual é a ideia? Que igualando as escolaridades, seria possível, né, se nós igualarmos as escolaridades, seria possível receber a mesma coisa que o analista. Porque estamos fazendo as mesmas coisas e temos a mesma escolaridade, não faz sentido fazer um pagamento de remuneração diferente. Pois bem, esse projeto de lei ele foi aprovado, foi processado, tudo bonitinho, só que o presidente Bolsonaro vetou o projeto de lei. Só que o veto foi derrubado, ou seja, a lei entrou em vigor. E a lei, ela se presume válida, eficaz, legítima, até que se prove o contrário, ou até que haja uma decisão judicial suspendendo os efeitos dessa lei. Então, a priori, a lei está em pleno vigor. Os analistas, através da sua associação, ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e nessa ação direta de inconstitucionalidade eles arguíram exatamente a falha, né, de iniciativa, ou seja, a lei ela tem um vício, que é o vício de iniciativa. Quem propôs a lei não tinha legitimidade para apresentar a proposta, o projeto. E, de fato, a lei é flagrantemente inconstitucional, que na forma do artigo 61 e demais da Constituição, o 61 fala do presidente, mas
há outros dispositivos que falam da competência privativa para apresentar projeto de lei. E na forma dos dispositivos, ao Supremo Tribunal Federal, aí é lá no 102, 101, o Supremo Tribunal Federal cabe o projeto de lei para definir a estrutura, a organização, o funcionamento, enfim, inclusive a qualificação, as exigências dos cargos que compõem o Poder Judiciário em âmbito federal, o Poder Judiciário da União. Então vejam aqui que há um vício de iniciativa, a lei é flagrantemente constitucional, isso é indiscutível. O problema é que quando foi ajuizada a ação direta, o legitimado que apresentou tinha que demonstrar a pertinência temática. O que é a pertinência temática? Alguns legitimados, a propor a ação direta, questionando a constitucionalidade da lei, dizendo que a lei tem um problema, tem um vício e, portanto, ela deve ser afastada em alguns dos seus dispositivos ou na sua totalidade, o legitimado que pode propor, está lá no 103, se não me falha a memória, da Constituição, os legitimados, eles têm que demonstrar a pertinência temática, alguns, não são todos. Tá? O que é a pertinência temática? De que forma essa lei que se argui a constitucionalidade, de que forma essa lei afeta aquele legitimado. Então, qual o interesse que ele tem? Ele tem alguma relação jurídica que se trava, que se realiza sob a vigência dessa lei? Ou seja, essa lei repercute na carreira de analista judiciário? Essa é a questão. E, de fato, a lei não trata do analista judiciário e nem repercute na carreira do analista judiciário. A lei trata de técnico judiciário. Então, falta pertinência temática. E o ministro Edson Fachin, que foi designado relator dessa ação direta, o que ele fez? Reconheceu a falta de pertinência temática e extinguiu o processo. O processo foi extinto. Então vejam que nós temos um problema aqui. Imagine que o TSE lança o concurso. Se ele lança o concurso hoje, esse concurso, no caso de um cargo de técnico, vai exigir como escolaridade o nível superior. Então nós vamos ter que ter um edital disciplinando quais são as matérias de nível superior que vão ser exigidas dos candidatos. Vamos imaginar que nesse ínterim, durante o trâmite do concurso, o Ministério Público Federal ingresse a Procuradoria-Geral da República e ingresse com uma ADI. E eles podem, e eles não vão precisar demonstrar pertinência temática aqui. Porque eles têm interesse de ver a lei afastada do sistema, porque ela contém um vício, e esse vício é insanável, e, portanto, a lei deve ser declarada inconstitucional. Então, o PGR ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade, arguindo a inconstitucionalidade dessa lei. E o Supremo Tribunal Federal, numa decisão liminar, diante da plausibilidade, da evidência do direito, mais do que a plausibilidade, até a evidência do direito, concede a liminar e suspende os efeitos da lei. Bom, nós temos um concurso em andamento, um edital que foi lançado, o edital que foi construído com base numa exigência de nível superior para técnico, e agora tudo vai ter que ser desfeito, porque aquela lei não existe mais, ela foi declarada inconstitucional, ainda que liminarmente, e eu não posso mais exigir dos candidatos no curso do certame nível superior, porque agora, na verdade, nós voltamos ao status quo ante, que é o nível médio. Então vejam o problema. Esse provavelmente é o motivo pelo qual esse concurso não foi lançado e alguns outros concursos não serão lançados, até que o Supremo Tribunal Federal decida a questão provocado por uma ação direta de inconstitucionalidade por alguém que tenha efetivamente a legitimidade. Então, esse provavelmente é o motivo, e enquanto essa decisão não sai, enquanto essa questão não se resolve, é óbvio, por uma questão de segurança jurídica, até de proteção dos próprios candidatos, esse concurso não foi lançado. Então, eram essas as considerações. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer algum comentário, coloca a mensagem aqui embaixo, eu vou ter o prazer de responder. Se essa informação foi útil para você, assina aqui o canal, enfim, segue para ficar atualizado sobre outras questões, sobre o concurso público e direito administrativo. Obrigado pela atenção. Tudo de bom. Tchau, tchau.